Esta noite, quero que você abra comigo o 22º capítulo do livro de Lucas, começando no versículo 39. E um dos malfeitores, que estavam pendurados, o insultou, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, respondendo, o repreendeu, dizendo: Não temes a Deus, vendo que estás na mesma condenação. E nós, de fato, somos justos, pois recebemos a recompensa devida por nossos atos. Mas este homem não fez nada de errado. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse-lhe: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui está a história de um homem que se converteu no último momento. Nesta passagem das Escrituras que acabei de ler, encontramos uma descrição da cruz de Jesus Cristo. Você sabe, quase todos os dias eu encontro pessoas que me fazem a pergunta: há alguma esperança para mim? Alcoólatras, dependentes químicos, prostitutas. Bem, eu quero contar a você a história que li na Bíblia de um homem que merecia a morte, o julgamento e o inferno, e naquele último momento se arrependeu de seus pecados e foi salvo. É a única história de arrependimento no leito de morte em toda a Bíblia. Agora, isso é muito interessante para mim. O único em toda a Bíblia. Isso indica que é possível ser salvo no último momento, mas não é provável. É melhor você vir a Cristo enquanto pode, porque você pode nunca ter muitas oportunidades. Este homem teve uma oportunidade e aproveitou aquele único momento. Agora, aqui está a imagem da cruz de Cristo. Eu não acho que alguém possa ler a história da crucificação de Jesus e saber algo sobre crucificação que não toque seu coração. Porque a crucificação era a forma de execução mais cruel e mais terrível. Os romanos praticavam a pena de morte. A maior parte do mundo pratica a pena de morte. Os romanos a praticavam e crucificavam pessoas. E a crucificação era a forma de morte mais terrível e agonizante, conhecida pelo homem. Às vezes, uma vítima ficava pendurada na cruz por 5 ou 6 dias, sob o sol quente, morrendo gradualmente nos mais terríveis sofrimentos, na mais terrível agonia. Quando Jesus era um garotinho em Nazaré, os romanos crucificaram 3.000 pessoas em um dia. E Jesus deve ter visto isso, porque eles tinham tido uma rebelião e os romanos os haviam crucificado. E assim, a crucificação era o método de execução dos romanos, não o método dos judeus, o método de execução dos romanos. E foram os romanos que cravaram os pregos nas mãos de Jesus. E conseguimos entender a situação. Eles tiram Jesus da masmorra, da prisão. Ele já foi condenado à morte. Não conseguiram encontrar nenhuma acusação que se sustentasse. Falsas testemunhas foram trazidas e testemunharam contra ele. E agora encontramos Jesus sendo arrastado para fora da prisão, suas roupas sendo tiradas. Um longo chicote de couro com pelotas de aço na ponta é enrolado em seu corpo repetidamente, até que suas costas estejam sangrando. Então, rindo e zombando, colocaram uma coroa de espinhos em sua testa e sua cabeça sangra. Eles puxam sua barba até que seu rosto esteja sangrando. Seu semblante está tão desfigurado que mal conseguem reconhecê-lo. E 2 ladrões, 2 pessoas, que merecem morrer, são trazidos com ele, e em suas costas estão colocadas suas próprias cruzes, e eles começam aquela longa marcha em direção a uma colina chamada Calvário. E no caminho Jesus, cansado, enfraquecido pela perda de sangue e pela surra, cai e tropeça. E finalmente ele se deita no chão. E eles compeliram um africano, um homem negro, a vir e pegar a cruz, que obrigou um africano, um homem negro, a vir e pegar a cruz e carregá-la por ele. E nunca se esqueça que foi um homem negro que ajudou Jesus no caminho para a cruz a carregar sua própria cruz. E Cristo pertence ao homem negro, tanto quanto pertence ao homem branco ou ao homem vermelho. Ele pertence a todo o mundo, e ele diz ao negro, ao branco, ao vermelho e ao amarelo: eu amo vocês. E a cada passo que ele dava a caminho da cruz e a cada gota de sangue que caía, Deus estava dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo. E a Bíblia diz que os anjos olhavam com espanto e admiração. Eles não podiam acreditar
que o poderoso Deus do universo, que com o estalar de seus dedos poderia apagar um planeta inteiro da existência, permitiria que fizessem isso com seu filho. E eles vão para a cruz para cavalgar. E colocaram os pregos em suas mãos e a estaca em seus pés, e o penduraram entre o céu e a terra. E lá ele está pendurado, os soldados estão até zombando dele, e uma multidão se reuniu, rindo e escarnecendo. Você salvou outros, porque não salva a si mesmo. E os 2 ladrões que estão sendo crucificados com ele também estão zombando e escarnecendo. Agora, é por isso, senhoras e senhores, que vocês não podem ser salvos sem a cruz. A maior crise na história do mundo foi a crise da cruz. Na verdade, todas as outras crises não são nada comparadas à única crise eterna que ocorreu em cavalgar há 2000 anos. Você vê, de um lado daquela cruz estava Deus, do outro lado estava o diabo. E a raça humana escolheu ficar ao lado do diabo. Isso tornou a salvação pelas suas obras, pela sua bondade, pelo seu orgulho, pelo seu dinheiro, impossível. Se alguém deve ser salvo, deve vir pelo caminho da cruz. Deus escolheu nos salvar. E essa é a razão pela qual a Bíblia diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós mesmos. É o dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E isso remove todo o nosso orgulho quando olhamos para a cruz, porque você vê, Paulo disse que a proclamação da cruz é loucura, é ridículo para aqueles que estão perecendo. É uma repreensão à sua própria sabedoria, é uma repreensão ao seu intelecto, é uma repreensão a tudo que você tenta oferecer a Deus para agradar a Deus. Você deve se humilhar, se curvar e se arrepender de seus pecados, e pela fé dizer: na cruz de Cristo eu me glorio, eu me apego apenas à cruz. Esses 2 ladrões estavam lá, e estavam rindo e zombando, mas um deles de repente para. Um olhar estranho aparece em seu rosto. Ele olha para Jesus, ele o vê morrendo como Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, e percebe algo sobre a maneira como ele está morrendo. O fato de que ele não está respondendo e o fato de que ele orou, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Pense em um momento como esse, orando uma oração assim. E esse ladrão ouve tudo isso. E há algo sobre sua vida anterior que volta à sua mente, e ele repreende o outro ladrão e diz: você não teme a Deus, este homem não fez nada, ele não merece morrer, mas você e eu merecemos morrer, merecemos ser executados por nossos crimes. E então ele acreditou em uma vida futura, porque veja, ele se voltou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, mas em algum lugar o ladrão se desviou do caminho. Ele poderia ter tido uma mãe piedosa, ele poderia ter tido um pai que acreditava na retidão, na integridade e em Deus. Mas em algum lugar, talvez quando ele tinha 15, 16, 17, 18 ou 19 anos, quando começou a fazer suas próprias escolhas, ele escolheu a direção errada e acabou onde todos acabam. Tenha certeza de que seus pecados o encontrarão, diz a Bíblia. Você não pode continuar pecando e sair impune. Você não pode continuar endurecendo seu coração e sair impune. Isso vai te alcançar em algum momento, em algum lugar. Se não te alcançar nesta vida, você será pego no julgamento. Você nunca escapará. Agora eu teria alcançado esse homem. Todos os seus pecados que foram se acumulando ao longo de todo esse tempo, e ele mesmo admite que merece ser executado. E então, naquele momento, ele se arrepende de seu pecado porque o Espírito de Deus está lá o convencendo. E ele se voltou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim. Ele reconheceu sua culpa. Ele não tentou segurar. Ele não tentou encobrir. Ele apenas reconheceu que estava errado. Olhe para a fé dele. Se ele tivesse tido esse tipo de fé no túmulo de Lázaro, onde viu Jesus ressuscitar alguém dos mortos, ou quando Jesus andou sobre as águas, ou talvez na ressurreição e estivesse diante do túmulo aberto, se ele tivesse dito: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas ver Jesus na cruz, morrendo e coberto de sangue, com o cabelo emaranhado de sangue, e vê-lo morrendo naquela condição, para ter fé de que aquele, no centro da cruz, estava entrando em um reino e pedindo para que o lembrasse,
foi um dos maiores atos de fé de toda a Bíblia. Ele acreditou naquele momento terrível e horrível, ele acreditou que Jesus Cristo estava a caminho de um reino, e ele queria estar nesse reino, ele queria ser salvo, ele queria que seus pecados fossem perdoados. Olhe para a sua oração, era curta, apenas uma única frase, era humilde, ele não pediu muito, ele apenas disse, lembre-se de mim. Ele não disse, eu quero um grande lugar no seu reino, me levar com você. Ele disse, lembre-se de mim, Senhor, lembre-se que estou aqui, que eu creio, lembre-se de mim, Senhor. E note como foi sincero. Senhor, lembra-te de mim, meu Senhor. Essa palavra significa, meu verdadeiro Senhor, lembra-te de mim quando vieres para o teu reino. Você conhece Jesus Cristo? Pessoalmente, você já disse, Senhor, lembre-se de mim. Senhor, perdoe-me. Senhor, eu sou um grande pecador. Você sabe, Clifford Irving disse que conhecia Howard Hughes. Ele sabia o suficiente sobre ele para escrever um livro que enganou uma das maiores editoras dos Estados Unidos. Mas ele realmente não o conhecia. Há alguns de vocês que sabem muito sobre Jesus. Há muitos de vocês que conhecem a Bíblia de trás para frente. Há muitos de vocês que têm muita religião. Mas você realmente conhece Jesus Cristo pessoalmente. Você o conhece. Se você não o conhece, pode conhecê-lo esta noite. E você pode dizer como o ladrão na cruz, Senhor, lembra-te de mim? E qual foi a resposta de Cristo? Que resposta ele deu? A Bíblia diz que ele ficou em silêncio por bastante tempo. Mas agora ele ouviu o grito do ladrão. E ele disse, hoje estarás comigo no paraíso. Agora, o paraíso é mencionado apenas algumas vezes na Bíblia. Hoje, lemos sobre o paraíso, onde Adão e Eva estavam. Lemos sobre o paraíso no final da Bíblia em Apocalipse 22. Mas aqui é usado novamente. Hoje estarás comigo no paraíso. Agora pense no que foi aquele dia para aquele ladrão. Às 9 horas da manhã, ele estava sendo executado por assassinato e roubo. Às 12 horas, ele era uma criança de Deus. E às 6 horas já estava no céu. Que dia? O dia que não apenas mudou o mundo, mudou o universo, mas certamente o dia que mudou aquele homem. Hoje estarás comigo no paraíso. Note que Jesus disse hoje. Hoje é uma palavra importante na Bíblia. Amanhã é a palavra do diabo. Hoje é a palavra de Deus. Deus diz hoje, se você ouvir a minha voz, agora é o tempo aceito. Bem agora, hoje, neste minuto. Você poderia fazer seu compromisso e sua decisão, e seus pecados poderiam ser perdoados, porque você vê, naquele momento em que Cristo estava morrendo, algo mais estava acontecendo. A maior coisa que já aconteceu na história do mundo é que Jesus Cristo, ao se identificar com os pecadores e ser contado entre os transgressores, e ao se tornar pecado, se tornou o homem mais ímpio que já existiu em certo sentido. Porque você vê, ele tomou todos os seus pecados, todos os seus pecados, todos os pecados reunidos em um só. Não diz que Deus apenas os colocou sobre ele. Ele se tornou o pecado. O sofrimento de Jesus Cristo não foi físico. Ele sofreu fisicamente. É uma morte terrível para se morrer, mas seu verdadeiro sofrimento era espiritual. Você pode imaginar o santo e justo, filho de Deus que nunca teve um pensamento maligno, que nunca havia cometido um pecado, de repente se tornando o próprio pecado, tornando-se culpado de assassinato, tornando-se culpado de imoralidade, tornando-se culpado de tudo, tornando-se culpado dos seus pecados. Ele se tornou pecado por nós. Você sabe o que isso significa? Tornar-se pecado? Não é de se admirar que Deus diga que é somente pela cruz. Os anjos queriam vir e resgatá-lo. E ele disse, não, eu vou ficar aqui porque eu os amo. E ele ficou ali por causa da alegria que estava diante dele. Como poderia haver alegria em um momento como esse? Ele olhou adiante pela fé e viu que você estaria neste estádio em Birmingham e que ele veria você se aproximar dele e ele poderia mudar sua vida e perdoar seus pecados. Essa era a alegria que estava diante dele. A alegria de que, dentre todos os povos do mundo, haveria um povo reunido sob seu nome e que estariam no paraíso com ele para sempre. E que coisa gloriosa foi essa, que a primeira pessoa a entrar no paraíso, imagino que os anjos estavam olhando, com quem ele vai trazer consigo. Quem será o primeiro ser humano a entrar no paraíso com o Senhor Jesus? Aposto que será Abraão. Provavelmente será Daniel.
Eu me pergunto se será Elias. Será que será Moisés? Você sabe quem era. O ladrão na cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. E naquele dia ele entrou no paraíso, com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E que recepção eles devem ter recebido ao descer pelas ruas daquela cidade, pavimentada com ouro, e todo o universo se curvando diante deles, as estrelas parando em seus cursos. A música que ecoou de planeta a planeta e de estrela a estrela, quando Jesus entrou no paraíso e ao seu lado estava um ladrão que merecia o inferno. Bem, eu quero te dizer, se Jesus Cristo respondesse à oração daquele ladrão na cruz, naquele momento, ele responderá à sua oração esta noite. Você não precisa fazer uma oração longa, uma frase é suficiente. Você não precisa voltar para casa e rearranjar tudo, tentar se consertar, ou tentar reorganizar seus negócios, seus estudos, ou sua vida de casado. Você vem exatamente como é. Você não espera e vai para casa para colocar roupas melhores, para ser mais apresentável. Venha como você é. Esse ladrão na cruz estava pendurado ali nu e sangrando, merecendo a morte. E você sabe, é uma coisa interessante porque, veja, ele não teve tempo de se juntar a uma igreja. Ele não teve tempo de correr e se batizar. Não sabemos se ele foi aspergido ou se recebeu água por cima, ou como foi batizado. Ele não foi batizado. Veja, ele foi salvo pela pura graça. E essa palavra graça é uma palavra maravilhosa na Bíblia. Significa favor imerecido, algo que eu não mereço. Algo que Deus simplesmente me entrega. Ele me dá, eu não posso comprar. Eu não posso trabalhar por isso. Ele dá. E o oposto para vocês esta noite. Deus está dizendo a todos vocês, eu amo vocês, eu os perdoarei. Não vai custar nada a você. Você não precisa trabalhar por isso. É seu, é gratuito. Mas você deve deixar seu orgulho e deve deixar seus pecados para trás. E a coisa que impede a maioria das pessoas de vir a Jesus Cristo é apenas uma coisa: o orgulho. Porque você vê, a cruz exige que você renuncie ao seu orgulho. Você tem que vir e dizer, Senhor, eu não tenho nada para trazer. Você pode ser um homem rico, você pode ser um homem poderoso, você pode ser um grande estudante. Você pode ser uma garota bonita, mas, Senhor, quando se trata de salvação, não tenho nada a oferecer além dos meus pecados. Mas eu venho, como sou, ó Cordeiro de Deus, eu venho, é tudo o que é necessário. Uma oração sincera, Senhor, tem misericórdia de mim, um pecador. E se ele ouviu a oração daquele ladrão, ele ouvirá a sua oração esta noite. A salvação é toda pela graça. Você diz, bem, Billy, você quer dizer que uma pessoa pode encontrar Cristo tão rapidamente e ser transformada de pecador a santo tão rapidamente? Sim, você pode ver isso em todo o Novo Testamento. A mulher de Samaria, assim, de uma vez. Ao meio-dia, ela era uma pecadora conversando com Jesus, imoral. Antes que a noite chegasse, ela era uma evangelista convertendo outros. As 3.000 pessoas no Pentecostes foram convertidas. O apóstolo Paulo, que estava a caminho de Damasco, foi convertido naquele dia, quando encontrou Jesus no caminho. O carcereiro em Filipos foi convertido a Cristo. Rapidamente, quando pensou que os prisioneiros iam escapar, o nobre etíope se converteu a Cristo rapidamente. O ladrão na cruz se converteu a Cristo tão rápido, transformado e mudado. Isso não significa que você se torne imediatamente perfeito. Você ainda é o mesmo. Você está voltando para a mesma família, endereço, multidão, mas significa que seu coração mudou, seu interior foi transformado. Você está começando em uma nova direção na sua vida. Isso é conversão. Você começa pelo arrependimento. Arrependimento significa que você reconhece que pecou. Você diz, eu sou um pecador, eu quebrei a sua lei, eu sei que sou e estou disposto a mudar toda a minha direção de vida. Quero que você entre como meu Senhor, meu Mestre e meu Salvador. Jesus oferece a salvação de graça. Ela é oferecida a você esta noite, a todos. Sou o pregador. Eu sou apenas um mensageiro. Sou um mensageiro de Deus esta noite para você, dizendo que Deus te perdoa, Ele te ama. Isso pode acontecer agora mesmo com você, se você colocar sua fé e sua confiança nele. E como eu disse há pouco, é a única história na Bíblia de uma conversão no leito de morte. Então, não adie. Apenas um homem em toda a Bíblia
E foi dado, eu acho, para que nunca desesperássemos, mas nunca deveríamos presumir. Venha a Cristo agora. Esta é a hora, este é o momento. Você não veio a este estádio por acaso. Você veio porque na providência de Deus, Ele o trouxe. Ele permitiu que você viesse. Ele preparou seu coração. E eu estou trazendo esta mensagem esta noite para você. Não perca isso, não adie. Vou pedir a centenas de vocês que se levantem de seus assentos, assim como vimos. Mais de 1000 pessoas a cada noite se entregarem a Cristo, desde que estamos aqui em Birmingham. Vou pedir que você se levante de seu assento e venha se juntar a eles. E venha e fique bem aqui na frente. E diga, ao vir, eu recebo Cristo. Eu quero perdão. Eu quero uma nova vida. Eu quero ser mudado. Eu quero novo propósito e significado na minha vida. Todos vocês virem, vou dizer palavra a vocês, fazer prece com vocês e dar algumas literaturas. Peço que vocês venham. Toda pessoa que Jesus chamou no Novo Testamento, Ele chamou publicamente. Há algo a apresentar publicamente e estar aqui que estabelece isso. Vou pedir que você se levante e venha. Você pode estar no coro. Se você vier do balcão superior, levará um momento ou dois. Mas venha agora e fique aqui quieto e reverentemente, com muitas pessoas. Enquanto centenas estão respondendo ao convite do Sr. Graham para fazer um compromisso público com Jesus Cristo, você pode fazer esse mesmo compromisso exatamente onde está. Como você pode ver aqui em Birmingham, Alabama, centenas de pessoas estão vindo para fazer este grande compromisso com Jesus Cristo. Todos os tipos de pessoas, todas as camadas da sociedade estão vindo e dizendo, Senhor, lembre-se de mim. Ele entrará em sua vida onde você estiver, assistindo pela televisão, se você permitir. Que Deus o ajude a fazer esse compromisso e a ir à igreja no próximo domingo. Devemos esperar pela vinda de Cristo com paciência. Devemos vigiar com antecipação. A Escritura diz, Cristo está vindo quando você menos espera, vindo como um ladrão. Ele disse, esteja preparado, prepare-se para encontrar teu Deus. Você